Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Todo estudante da Bíblia Sagrada sabe que no ministério de Jesus Cristo, aqueles que não são judeus também eram alcançados pela salvação e pela cura e pela revelação de que Jesus Cristo é o Messias, de que Jesus Cristo é o Cristo, Salvador do mundo. Em um episódio muito conhecido, que se encontra em Mateus capítulo 16, Jesus, mais uma vez, semelhante à região de Gadara, sai das regiões onde se concentram os judeus e vai para uma região onde se concentra mais pessoas que estão na idolatria, da cultura pagã dos povos. E nessa região de Cesareia de Filipe, Jesus indaga mais uma vez os seus discípulos com a intenção de lhes ensinar uma grande verdade. Jesus pergunta aos seus discípulos quem os homens dizem que eu sou. E eles respondem que Jesus é conhecido como Elias, como Jeremias ou um dos profetas que ressuscitou. Até aí, o entendimento dos seus discípulos é que Jesus é um grande profeta, como ele foi chamado quando ressuscitou o filho da viúva de Naim. Logo após isso, o próprio Espírito de Deus, pois Pedro não teria esta capacidade, revela e direciona Pedro a responder a Jesus que este é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias escolhido para a salvação. Sobre esta declaração de Pedro, Jesus, que confirma que Simão é denominado pelo próprio Cristo de Pedro, ou seja, pedra, então Jesus Cristo diz a ele que sobre esta sua declaração de que eu sou o Cristo, eu serei o fundamento que edificarei os meus, ou seja, as pedras vivas explicadas por Pedro em sua epístola, que é simplesmente cada um membro da outra figura da igreja, que é o corpo. Nós somos pedras vivas da casa espiritual que é a igreja. Então Jesus está dizendo para Pedro, o Messias, o Cristo, é o fundamento que edifica a igreja. Então a revelação está completa. E se a obra de Jesus Cristo é também alcançar os outros povos, também aqueles que não são judeus, então a edificação, o estabelecimento e a pregação do Evangelho do Senhor Jesus terá que combater a idolatria do mundo. Os homens que amaram mais as coisas desta terra deixaram a transcendência de Deus e transformaram coisas em deuses. É aí onde nós começaremos a explicar a proposta que nós temos neste vídeo. E a pergunta é: o que significa as portas do inferno ditas por Jesus que não prevalecerão contra a sua igreja? Então a igreja será edificada pelo fundamento que é Cristo, que não pode ser outro fundamento. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja edificada pelo Senhor. Eu te convido a ficar conosco até o final do nosso canal Bíblia de Fato, ser um inscrito do nosso canal. Nós iremos descobrir biblicamente, mas também na história, qual o significado das portas do inferno de Cesareia de Filipe. Deus abençoe a sua vida. Jesus, neste episódio, está no extremo norte da região de Israel, na chamada as Colinas de Golã. Nessa região, nos tempos de Jesus Cristo, Jesus visitou uma cidade que é o contexto de Mateus capítulo 16, que é a cidade de Cesareia de Filipe, que recebe esse nome para honrar o grande César, o imperador romano, e Filipe era um dos 3 filhos de Herodes, a qual toda aquela região da Palestina ou de Canaã foi dividida entre esses 3 filhos e o extremo norte ficou com o Filipe. Por isso que o nome da cidade é Cesareia de Filipe.
Só que antes de receber este nome, Cesareia de Filipe, esta cidade que Jesus se aproximou dela, provavelmente ele não entrou nela, ela se chamava Pânias. Ao passar do tempo, com a conquista dos árabes daquela região, a cidade passou a se chamar Bânias com B, pela dificuldade que o árabe tinha de pronunciar o P de Pânias. Essa cidade se chamava Pânias simplesmente por causa do seu deus Pan. A época era em cerca de 300 anos antes de Cristo, quando a região foi conquistada pelo Alexandre o Grande. A idolatria que estava entronizado nesta cidade era ao deus Pan, o deus da mitologia grega, o deus que ficava nos bosques, nos campos, nas florestas e violentava, estuprava donzelas, causando terror. Daí onde se originou a palavra pânico, pois o deus Pan causava terror e pânico é medo, é terror, é assombro. Alguns dizem que ele era filho de Zeus com uma cabra, ou seja, ele era um híbrido do deus máximo do panteão greco-romano com uma ama de leite chamada Amalteia, que era simplesmente uma cabra. Só que existem escrituras na própria cidade de Bânias que diz que Pan é filho de Diopan, Diopan que é esposo da ninfa Eco. Então, entre essas duas explicações, nós seguimos dizendo que simplesmente esse deus Pan, ele habitava nas cavernas, nas rochas, que eram os lugares típicos de cuidar das ovelhas e das cabras. Os currais também eram realizados, também eram feitos nas fendas das rochas, como o próprio Davi se esconde em uma de Saul, e o mesmo entra nesta caverna para usá-la como um banheiro, e Davi, sem ele perceber, corta um pedaço de sua roupa. Por isso a palavra pânico, que vem de pan, que significa inteiro, ou falando de gênero, é um primata, e ico, que está relacionado a medo. Então o deus Pan, ele vivia nas florestas e nos campos à procura da sua amada, a ninfa Sunis. E ele dançava com as ninfas, mas ele se apaixonou por esta ninfa em especial. Então eles viviam dançando, causando terror e atacando as pessoas. E nessa localidade, que é simplesmente no sopé do Monte Hermon, haviam vários templos aos deuses greco-romanos, porém o deus principal desta cidade era o deus Pan. E nesta adoração ao deus Pan, haviam os bodes sagrados, que até quando morriam, que eram colocados em tumbas especiais, eles eram adorados por aqueles que iam naquele templo. Um templo que estava cavado naquela grande rocha, que é a base do Monte Hermon, e havia uma grande caverna com uma nascente dentro desta caverna. E o templo ficava na entrada desta caverna. E neste templo era oferecido animais que eram jogados dentro dessa nascente. Se o animal afundasse dentro da água, significa que o deus Pan aceitou o sacrifício. Se ele boiasse, significa que o sacrifício foi rejeitado e que aquela pessoa deveria mais uma vez comprar mais um bode, mais uma cabra naquele mesmo local e oferecer ao deus Pan. Com isso, o rio que saía da caverna ficava vermelho de sangue. Por isso que este local era conhecido como a Porta do Hades ou a Porta do Inferno. Do lado da grande entrada da caverna, existe também um grande nicho onde se encontrava uma grande estátua, uma imagem de escultura do deus Pan,
que era um híbrido de um ser humano com um bode. Ele tinha chifres de bode, chifres de carneiro, orelha de carneiro, barba e pés também de bode, pés de carneiro. E esse híbrido, ele assombrava as pessoas. E as pessoas agora se prostravam diante dele para que ele não aterrorizasse aqueles que viviam nessa região. E acima deste nicho onde se encontra essa imagem de escultura, também está escrito: dedicado a Pan, filho de Diopan, que ama a ninfa Eco. E do lado desta grande estátua havia alguns lugares onde bodes dançantes que eram treinados para a apresentação, eles se apresentavam ao grande público que ouviam músicas enquanto os bodes ali dançavam. Então havia sacrifício, havia festa e havia idolatria. Toda a cidade era cercada com essa inclinação a se prostrar diante do Deus Pan. E aí onde entra a palavra do Senhor Jesus Cristo para nos ensinar as suas verdades. As portas do inferno concentram a idolatria dos gentios que ali se encontram. Jesus se aproxima da cidade, provavelmente ele não entrou, e ele começa a se revelar aos seus discípulos, e o próprio Espírito revela que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o assunto aí é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador não só de Israel, mas também o Salvador dos gentios. Então, Jesus Cristo diz que a sua igreja será edificado sobre esta poderosa declaração de que ele é o Salvador. Então, o Salvador do mundo edificará a sua igreja. Logo em seguida, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo com isso? Ele simplesmente está dizendo: a idolatria que há no mundo não impedirá o estabelecimento e o avanço da igreja por meio da pregação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque o objetivo do Senhor Jesus Cristo, também descrito em João 3 a Nicodemos, é que o vento sopra onde quer, e aquele que é nascido do Espírito, esse é que herdará o reino de Deus. E quando eu for levantado, todos atrairei a mim, porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2:4. E quando nós chegamos em João, no capítulo 12, alguém dos discípulos de Cristo vem dizer que os gregos querem conhecer Jesus. Então Jesus declara na semana da sua paixão: agora o Filho do Homem será glorificado. Ou seja, o propósito de alcançar os gentios já estava surtindo efeito, então a obra de Cristo está terminando. Semelhante a João Batista, que a obra dele era anunciar Jesus e logo o ministério dele acabou, a obra de Jesus Cristo é fazer o seu nome conhecido entre as nações. E isso já estava iniciando e a obra de Cristo aqui na terra já estava finalizando para estabelecer a sua igreja. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus revela o seu ministério aos gentios, primeiramente a Pedro, e também revela aquele que abraçou com todas as suas forças esse ministério, que é o doutor dos gentios, Paulo. Então, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso significa que todo o engano que o diabo, através da idolatria, traz aos homens, não impede o convencimento do Espírito Santo. Pois mesmo os homens, como é a pergunta de Cristo, e até os discípulos de Cristo, não tendo discernimento que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, existe o Espírito que revela, que convence o homem do pecado. É por isso que Paulo usa a sua linguagem em Atos 17,
que agora Deus anuncia a todos os homens que se convertam. E o milagre do Senhor aconteceu também na região de Bânias, a antiga Pânias ou Cesareia de Filipe. No 5º século depois de Cristo, toda a cidade se converte ao cristianismo. Os templos ao deus Pan são derrubados e são erguidos igrejas cristãs que adoram ao Senhor da Glória, ao Deus Todo-Poderoso. Que o nome de Cristo seja glorificado. Por mais que o diabo, que é o Deus deste século, que segue o entendimento dos incrédulos, o Espírito Santo, que ressuscita a fé, que faz com que surja a crença na sua revelação, no seu convencimento, através da palavra de Deus, que é o poder para a salvação, salvará em qualquer região, em qualquer lugar, aonde Deus quiser entrar, ele vai entrar. E as portas do inferno não resistirão ao avanço da igreja. Porque a igreja, ela caminha baseado na ousadia da pregação do evangelho. Em Atos 4, ninguém parou a pregação do evangelho de Pedro e João. Antes, eles pediram mais ousadia. E a igreja crescia e se estabelecia forte a cada dia. Veja a importância de produzirmos uma exegese diretamente do texto bíblico, mas também de conhecermos um pouco sobre o contexto histórico, porque é a mentalidade das pessoas da época que abrirá o entendimento acerca das Escrituras. E assim nós aprenderemos a Bíblia como ela é de fato. Bíblia de fato. Este é o propósito deste canal. Buscarmos expor a Bíblia como ela verdadeiramente é. Se você gostou deste vídeo, eu te peço o like e também o compartilhamento. E não se esqueça de ser inscrito no canal e deixar o seu comentário o que você acha acerca desse texto e acerca da revelação de Cristo Jesus aos seus discípulos e ao mundo. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.